Caríssimos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento tem um termo no hebraico que é Kosh Elohim. Kosh Elohim significa o poder de Deus, ou o Deus Todo-Poderoso. A palavra Elohim é Deus e Kosh é poder. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, como é que esse Kosh, esse poder de Deus se manifesta? Se manifesta na criação. Deus faz tudo do nada. Na soberania, Ele é soberano diante do governo de todas as coisas, da sua justiça, da sua ordem, pela sua lei, pela sua glória, pela nossa salvação e pela nossa libertação. Tudo isso é o poder de Deus que faz na Escritura. O poder de Deus é algo dele, e ninguém tem esse poder, esse Kosh, a não ser que ele dê. No Antigo Testamento ele dá para algumas pessoas, para aqueles que vão ter missões especiais. De modo especial, a figura dos profetas. Os profetas recebem esse Kosh, esse poder de Deus, que no fundo é a manifestação do Espírito de Deus sobre eles. Sempre que Deus escolhe um profeta, Ele envia o seu Espírito, o seu poder. O Espírito do Senhor foi enviado ao profeta tal. Então no Antigo Testamento não era todo mundo que tinha esse Kosh. Era só aqueles que eram ungidos para ser reis, sacerdotes, mas de modo especial hoje os profetas. Os profetas, eles recebiam esse poder de Deus porque eles eram mensageiros de Deus, capacitados pela força do alto, não pelas suas próprias forças. Capacitados pela força do alto para cumprir missões que humanamente eles não conseguiriam. Eles são capacitados para proclamar a vontade de Deus, para ensinar, para corrigir, para exorcizar, para realizar milagres e conduzir o povo de Israel. Sozinhos, só por uma obra natural, nenhum desses grandes personagens da Bíblia conseguiriam fazer o que eles fizeram. Na semana passada a gente viu sobre a graça. O padre dizia que sem a graça a gente não faz nada. Sempre é uma ação da graça e uma resposta do ser humano. Deus então escolheu esses personagens, Abraão, Moisés, Gedeão, mas de modo especial depois os profetas como Ezequiel, Isaías, Jeremias, para receber o Kosh de Deus, o poder de Deus, e manifestar isso como? Conduzindo o povo, corrigindo o povo, ensinando, fazendo milagres para provar que aquilo vinha de fato de Deus. No Antigo Testamento, então, presta atenção agora, esse poder de Deus vinha para as pessoas, para esses profetas, para eles exercerem a missão sob a autoridade de Deus. Veja, a autoridade de Deus. Hoje a gente perdeu um pouco a força dessa palavra, a gente tem medo dessa palavra por confundir ela com autoritarismo, mas a autoridade de Deus era dada a um profeta, ou seja, ele não está falando ou fazendo coisa da sua cabeça. Se ele está fazendo algo e falando algo a partir de Deus, então quando o profeta fala, quando o profeta faz, a terra treme, as coisas acontecem. Essa é a autoridade que vem de Deus. Se a pessoa ela falasse um monte de coisa lá, mas não mostrasse essa autoridade que vinha de Deus, não valia de nada. Você se lembra que por várias vezes Jesus faz alguns milagres ou ensina, e aí os fariseus falam: de onde vem essa autoridade? Da onde vem a autoridade dele, por exemplo, para curar as pessoas, para expulsar os demônios, para acalmar a tempestade?
Vinha de Deus, porque ele de fato é Deus. Mas no Antigo Testamento, então, Elias, Jeremias, Eliseu, enfim, recebiam essa autoridade de Deus. O coche do Senhor foi enviado ao profeta tal. E aí o profeta falava assim: assim diz o Senhor, oráculo de Yahvé, ou seja, uma profecia, um mandamento de Deus. Aí ele falava o que Deus mandava, para que não se confundisse com a fala dele, com aquilo que ele estava falando. Então, um profeta, ele recebia esse coche, esse poder de Deus. Pensa só, é o mesmo poder da criação, é o mesmo poder que está lá na criação dos anjos, na criação do mundo, é o mesmo poder que está na soberania de Deus, que conduz todas as coisas, que governa todas as coisas, é o mesmo poder que dá para a gente o que é certo e o que é errado, o mesmo poder que nos liberta, o mesmo poder que nos salva, era dado a esses profetas. Então esses caras eram os caras do fogo, literalmente. Eles recebiam essa autoridade de Deus, e a partir disso eles atuavam com coragem. Se Deus está com eles, acabava o medo, acabava o receio. Tanto que você vê a fragilidade desses homens, mas Deus atuando mesmo assim. Você pega o Moisés, que era gago, Jeremias, que era um medroso. Você pega um Joel, que quer fugir da sua missão. Mas quando esse Espírito de Deus vem, a pessoa tem coragem. E alguns vão dar a vida. Alguns do Antigo Testamento vão ser mártires. Ele tem também, com esse poder, a capacidade de fazer milagres. Milagre da multiplicação do pão, dos pães, como Elias, de ressuscitar pessoas, de acalmar lugares, de mandar parar de chover. Esse era o poder dos milagres. Os milagres, eles atestavam a autoridade da pessoa. Lembra? Com Jesus também foi assim. Com que autoridade você diz que essa pessoa está perdoada dos seus pecados? Jesus fala assim, falando sobre o paralítico vai até Jesus, e Jesus: teus pecados estão perdoados. Os fariseus falam: que autoridade você tem para perdoar os pecados? Quem perdoa os pecados é só Deus. Jesus responde: o que é mais fácil eu falar? Perdoar os pecados ou levante e ande? Eles falam: é lógico que é falar teus pecados estão perdoados, porque você pode falar só de boca para fora. Tá bom, então vamos mostrar que eu tenho autoridade. Levante e ande. Percebe? Os milagres eram sempre para mostrar essa autoridade que vinha de Deus, que está em Jesus e que foi dado aos profetas. A capacidade de interceder, de rezar pelas pessoas, de rezar por um país, por um estado, e também de trazer a maldição, de fechar as portas da graça. A autoridade, o coche de Deus para ter um juízo certo das coisas e de fato pregar aquilo que é certo e não aquilo que o povo quer ouvir, o rei quer ouvir, ou as pessoas queriam ouvir. Elias, por exemplo, precisou de muito disso, por causa que no tempo de Elias a turma debandou lá para o culto a Baal. E se ele se deixa vencer pela maioria, se ele não tem esse juízo correto das coisas, ele se deixa levar. E por que ele não se perde? Por causa desse espírito, desse poder de Deus que vai até ele e o ensina. O profeta, ele tinha também, com esse poder de Deus, um poder de transformação de pessoas, ou até mesmo de situações, de ambiente, de sociedade.
Um profeta, por exemplo, ele se encontrava com uma pessoa e aquele encontro mudava aquela pessoa. A pessoa percebia que aquele homem era um homem de Deus, mas também ele mudava a sociedade, ele mudava o estado. Por exemplo, Elias, como o padre falou, o povo estava decaído em Baal, só sobrou ele. Mas a hora que daí ele testemunha, faz o milagre, o povo vê, o povo se volta para Deus. O profeta Joel, que não queria, mas aí depois que ele veio, que ele viu que ele tinha que ir fazer a missão, lembra? Ele foge, entra no navio, foge, a turma começa a morrer no navio, ele percebe que é uma desgraça, como o padre falou, é uma maldição, porque ele se fechou à vontade de Deus, e ele chega para o capitão do navio: olha, está acontecendo isso porque eu desobedeci a Deus, então é melhor que eu morra para a turma parar de morrer no navio. Então joga eu no mar. Jogaram ele no mar. Deus, na sua misericórdia, mandou um peixe que o engoliu, um peixe enorme, uma baleia talvez, que o engoliu, e ele fica lá 3 anos meditando o que ele fez. Quando o peixe o vomita numa praia, é justamente a praia da cidade que ele tinha que pregar. Ele percorre 3 dias pregando a cidade, e a cidade se converte. Percebe? As pessoas mudavam, a sociedade mudava, uma cidade, um país, enfim, mudava pelo poder de Deus no profeta. O poder de Deus também, ele dava resistência à pessoa, a capacidade de resistir, e às vezes em meio a tribulações, a fome, a maldições, a perseguições, ao martírio, como Jeremias, que teve o seu corpo cerrado ao meio. O poder de Deus dava a capacidade de sustentar ele ou pessoas no tempo de crise financeira, de crise de comida. Você se lembra também Elias lá com a viúva, que a farinha fica se multiplicando e nunca que acaba. E tantos outros que recebem esse apoio da providência, mas é o poder de Deus que se manifesta ali. E por vezes ele alimentava várias pessoas, uma vila, ou até mesmo uma cidade. O poder de Deus sobre o profeta. Pensa só então o que era esse homem. Esse homem também, ele tinha a capacidade de tocar no coração das pessoas para que elas se arrependessem. A palavra dele, a atitude dele era tão assim, voraz, tão violenta, no sentido bom da palavra. Você vai lembrar que Jesus fala: o reino dos céus é dos violentos, quando ele diz de um profeta, João Batista. As pessoas encontravam com João Batista, eles viam o poder de Deus, e a palavra de João Batista, a força da palavra de João Batista era capaz de amolecer corações duros. Então, o profeta era alguém enviado por Deus, que pairava sobre ele o poder de Deus. Quem escutava o profeta, quem se encontrava com um profeta, se ele tivesse o mínimo de senso, ele mudava, porque alguns ainda ficaram na dureza do seu coração. No Novo Testamento, você lembra que o padre falou que no Antigo Testamento é hebraico, e a palavra é Kosh, e Deus Todo-Poderoso é Kosh Elohim, mas o Kosh, o poder de Deus, era enviado aos profetas. No Novo Testamento ele é escrito em grego, e no grego essa palavra ela é trocada por dinamis. Daí vem dínamo. O que é um dínamo? Dínamo é algo que produz força, que produz poder. Daí vem, por exemplo, dinâmica. O que é algo dinâmico? É algo que movimenta, que tem poder. No Novo Testamento, esse poder, ele aparece nos evangelhos, na pessoa de Jesus. Jesus tem o dínamo de Deus, e de modo especial nos Atos dos Apóstolos. Toda hora está falando que a igreja, os apóstolos estavam
sob o poder de Deus, sobre esse dínamo do Espírito Santo. Quando vem o Pentecostes, esse dínamo, ele permanece. Repara que no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, os milagres do Antigo Testamento são feitos de novo pelos apóstolos, e agora ainda em maior número. O padre já vai falar o porquê. Mas se você lembrar, por exemplo, o primeiro discurso de São Pedro, ele está tão com o poder de Deus, o dínamo, o coche de Deus, que ele converte 5.000 pessoas. Você vai lembrar que quando os apóstolos passavam, a sombra deles curava as pessoas. A sombra deles. Você vai lembrar, está nos Atos dos Apóstolos, que as toalhas, os panos, pano de rosto, pano de refeição, que São Paulo usava, curava as pessoas. Daí que vem, por exemplo, a prática nossa, está na Bíblia, do uso das relíquias. O que é uma relíquia? Relíquia é algo que um santo, alguém que tem esse poder de Deus, ele usou. E aí, de alguma forma, Deus pode manifestar o poder dele naquilo, através da intercessão daquele santo. Então, por isso das relíquias. A relíquia pode ser o pedaço do corpo de um santo, pode ser um pedaço do osso, um pedaço do cabelo, de dente, enfim. Ou pode ser algo que o santo usou, uma caneta, um livro, uma casula, uma roupa. Porque lá no Antigo Testamento, São Paulo, já cheio desse poder, as pessoas tocavam na roupa de São Paulo, aliás, nas toalhas de São Paulo, e já ficavam curadas. De forma que essas toalhas depois iam passando para uma comunidade, para outra, e aí vinha, olha, essa toalha aqui São Paulo usou. Daí que vem então a prática das nossas relíquias. Na primeira leitura, aparece a figura do profeta Amós. Depois que Salomão morre, os filhos de Salomão, os 2 irmãos, eles começam a brigar quem que vai ser rei. E começa uma guerra civil. E há uma guerra entre os irmãos. A tal ponto que, por causa do pecado de Davi e por causa do pecado de Salomão, isso Deus fala, né? Por causa dos seus pecados, o reino vai rachar. Então, o povo, o território do povo de Deus foi dividido. Na parte do norte, que se chamava Israel, e na parte do sul, que chamava-se Judá. É o mesmo povo, mas começa uma grande rivalidade entre eles, uma disputa entre eles. Parece um negócio de Lula e Bolsonaro, né? Rachou o povo, rachou o país. Na parte do sul, na parte que era chamada de Judá, ficava Jerusalém. Então ficava o templo ali. O templo ficava na parte de sul, em Jerusalém. O rei do sul, o rei do norte, ele pensou assim: viu, o templo está lá embaixo, está no país do meu irmão, está no país do outro rei. O povo nosso aqui, quando eles querem fazer a Páscoa, por exemplo, eles têm que descer lá, e lá eles têm que fazer o culto. Se tem que fazer o culto, então tem que pagar o dízimo lá, tem que comprar o sacrifício dos animais lá. Então a gente vai estar trabalhando aqui em cima e mandando dinheiro para baixo. Não aceito isso, não. Ele foi então, procurou um lugar sagrado da parte do norte e encontrou Betel. Betel significa casa de Deus. Betel é aquela passagem que Jacó, ele deita e aí ele tem aquele sonho dos anjos subindo e descendo sobre a escada, lembra?
Esse lugar se chamou Betel. Então ele pensa assim: não, vou fazer de conta que Deus mandou construir um templo aqui em Betel também. E construiu um templo em Betel sem a ordem de Deus. Ele inventou uma igreja para ele. Para piorar, o que ele fez? Colocou o bezerro de ouro em Betel. Vocês rejeitaram o bezerro de ouro. Nós não, a gente não. Vamos colocar o bezerro de ouro aqui, porque é o Deus da riqueza, é o Deus que vai trazer riqueza para nós. E aí começou uma catequese no povo do norte, para não ir mais para o sul, não precisa ir mais em Jerusalém. Vai no santuário de Betel mesmo e adora o bezerro de ouro e fica de boa. No fundo, ele cai por tudo isso, por ganância. Deus, então, vendo que esse povo, que também é dele, lembra? É o mesmo povo, só que está dividido por política. Deus, então, vendo que esse povo está se perdendo, adorando de novo o bezerro de ouro, chama uma pessoa de baixo, uma pessoa do sul, para falar com quem está no norte. Então aqui já tem o primeiro BO, porque é como se fosse alguém do partido oposto, que vai ter que ir lá, que vai ter que ir no ninho da cobra. Esse que Deus chama é um boiadeiro, é um roceiro, é pessoa da roça. Amós. Olha aqui. Sou um pastor de gado e cultivo sicômoros, que é um tipo de árvore, de planta. Deus chamou Amós. Como é que ele chamou Amós? O coche de Deus, o poder de Deus caiu em cima de Amós. O poder de Deus veio até Amós. Ele escuta de Deus, vai até o norte e corrige esse povo e avisa eles: se eles não se corrigirem, esse povo será destruído. O final da história, é que eles não se corrigem. E no ano 722 vem um país que se chama Assíria e arrebenta com tudo. E acaba com tudo. A mesma coisa vai acontecer depois com o sul. 200 anos depois, eles vão cair também na idolatria, só que daí eles vão cair pela Babilônia. Então, voltando. Deus chama Amós, vai lá. Amós primeiro, não quer ir, porque, olha só, eu não tenho estudo. Eu sou um peão de boiadeiro aqui, ó. Eu fico cuidando de vaca. O senhor vai me mandar lá? Qual que é a resposta de Deus? Vai com coragem, porque eu vou te enviar o meu coche, o meu poder. Ele vai. Ele começa a pregar com força, pregar com correção, pregar o oposto que as pessoas falavam na parte do norte. Por quê? Lembra que o pai disse? O rei então inventou uma igreja lá, inventou um templo, colocou o bezerro de ouro. Só que o povo não ia acolher de graça. Então ele contratou um monte de profeta pago, profissional. Ele falou assim: olha só, vocês vão lá e vão falar que pode adorar Deus aqui mesmo, Deus é um só. A conversa é a mesma, até hoje. Deus é um só, você pode adorar Deus aqui mesmo. Você fica aqui, faz o seu sacrifício aqui, paga seu dízimo aqui e fica de boa. Para convencer esse povo, ele contratou gente estudada, os profetas que eram pagos. Se vocês fizerem isso para mim, vocês vão morar aqui na minha corte, vocês vão ter regalia, vão ter salário, plano de saúde, plano médico, dentista, Uber, vai ter. Quem que ia falar contra o rei diante disso? Os caras falavam o que o rei queria, e aí ensinava o povo de forma errada. Aí aparece Amós falando tudo o contrário. Isso vai acontecer no Reino do Sul, a mesma coisa, só que daí vai ser Jeremias que vai ser o cara que vai
colocar o dedo na ferida lá. Mas enfim, agora no Reino do Norte, Amós vai lá e começa a pregar. E aí vem a passagem de hoje, a primeira leitura de hoje. Um cara, um sacerdote, um profeta desses pagos, olha só, chamado Amazias, sacerdote de Betel, olha lá, entende? Sacerdote de Betel, dessa igreja falsa, desse templo falso. O cara chamava Amazias, daí que vem a palavra amaziado. O que é uma pessoa amaziada? Uma pessoa que se juntou, não é assim que ele fala no popular? Esse cara era juntado, era do partido do rei. Ele era amaziado com o rei. Olha o que ele fala: vidente, já é tirando sarro já. Vidente, sai e procura seu refúgio lá em Judá. O que você veio aqui? Vai lá com a sua turma. A gente não precisa de você. Vai lá com a sua turma. Não é lá que tem o templo de Jerusalém? Não, aqui a gente está bem. Vai para lá. Você veio aqui só para causar? Você veio aqui só para falar mal do rei? Vai para Judá, aonde você possa viver e ganhar teu pão lá, exercer sua profecia lá. Nós não quer essa profecia aí. Mas em Betel não deverás profetizar. Aqui não, em Betel não, porque você está falando contra esse templo, você está falando contra. Olha só, em Betel não há de profetizar, porque aí fica o santuário do rei. Repare que não é o santuário de Deus, aqui fica o santuário do rei. Quantas igrejas falsas aí, que não são a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é uma só. É a igreja de fulano, de Beltrano, de Cicrano, mas não é a igreja de Nosso Senhor. A mesma coisa aqui. Aonde fica o santuário do rei e a corte do reino? Respondeu Amós a Amazias: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. O que ele está falando? Eu não sou pago. Eu estou aqui na lata, na cara e na coragem. Eu não sou pago. Eu não estudei para ser profeta. Eu sou um boiadeiro. Olha aqui. Não sou profeta nem filho de profeta. Sou um pastor de gado. Mas o Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. Ele está falando assim: eu não queria ser profeta. Eu não tenho estudo para ser profeta. Eu não tenho salário de profeta. Mas o coche de Deus veio até mim. E aí como que eu seguro? E ele vai enfrentar todo esse reino sozinho. Um reino também de muita injustiça. Se você pegar Amós, é o profeta que mais fala dessa questão financeira, de abuso financeiro, de exploração do povo, de exploração dos poderosos. Por quê? Como o padre falou, o rei era muito ganancioso. Ele vai enfrentar tudo isso sozinho. Vai converter algumas pessoas, como o padre falou, muita gente não vai, depois vai ter a destruição dessa parte. Vai fazer milagre e vai sofrer muito. Mas ele está tranquilo, porque ele tem o coche de Deus sobre ele. Novo Testamento, o Evangelho. O Evangelho, Jesus é o coche de Deus encarnado. Jesus é o poder de Deus feito gente. Não é que o poder de Deus veio para Jesus. Jesus é Deus, então o poder é Ele. Lembra que o padre disse que no Antigo Testamento o texto falava assim: o Espírito do Senhor, o poder de Deus veio até o profeta. Olha, veio. Aí o profeta dizia: assim diz o Senhor. Ele está falando em terceira pessoa. Quando Jesus ele fazia as coisas, quando Jesus ensinava, ele não falava assim diz o Senhor,
Como que ele falava? Em verdade, eu vos digo. Porque eu tenho autoridade. Eu sou todo poderoso. Jesus é o poder de Deus feito gente. Nesse evangelho de hoje, Jesus passa esse poder para os apóstolos. Olha que coisa. Ele dá esse poder aos apóstolos. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes dimes, dando-lhes coche, dando-lhes poder para pregarem, para expulsarem os demônios, para fazerem milagres. Percebeu então? Esse coche é dado à igreja. Esse coche é um coche que se realiza na igreja. Esse poder de Deus se realiza na igreja. E repara que tudo aquilo que a igreja faz de forma especial, sacramental, é por esse poder de Deus. No final do texto é dito assim, ó: expulsavam muitos demônios, olha agora, olha, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Olha o sacramento da unção dos enfermos aqui, gente. Olha o sacramento da unção dos enfermos aqui. Quando você recebe a unção dos enfermos, ou você recebe qualquer sacramento, você recebe o coche de Deus, o poder de Deus. A segunda leitura é dito assim, São Paulo fala assim: Ele nos abençoou com toda a bênção do seu coche, com toda a bênção do seu poder, em virtude da nossa união com Cristo. Então presta atenção, o que São Paulo está falando? Que aqueles que estão unidos à pessoa de Cristo, eles têm esse poder de Deus, o mesmo, aquele que fez a criação, que governa as coisas, o mesmo poder de Deus, que estava nos profetas, que foi dado aos apóstolos. Todas as pessoas que estão unidas a Jesus têm esse poder, têm esse espírito, têm essa força. Quem são as pessoas que estão unidas a Jesus? Os batizados. Então repara, no Antigo Testamento, Deus escolhia uma pessoa, uma outra. Aqui no Novo, começa com os apóstolos, mas depois vai cair esse coche sobre todos os batizados. A pergunta é: você é batizado? Sim ou não? Sim. Então você tem esse poder, mas você não acredita. Você já recebeu esse poder, o mesmo que Amós tinha, o mesmo que Jeremias tinha, o mesmo que Pedro tinha, o mesmo que São João Bosco tinha, mas a gente não acredita. Pensa só, o padre falou: toda vez que eu recebo um sacramento, eu estou recebendo o poder de Deus sobre mim. Existe um sacramento que é, a raiz de tudo, o poder de tudo, que é o sacramento da Eucaristia. E você recebe todo final de semana. E você recebe todo dia, você que vem todo dia na missa. Mas a pergunta é: eu acredito nesse poder de Deus? Eu acredito que esse poder está em mim? O mesmo kadosh do Antigo Testamento, o mesmo kosh do Antigo Testamento, o mesmo dinamis do Antigo Testamento, então está sobre você. Então você tem a capacidade de fazer as coisas que eles fizeram, de forma que a primeira coisa que esse kosh deve te dar
é confiança em Deus. Se você entendeu o que o padre falou, não dá mais para você ficar reclamando da vida. Não dá mais para você ficar questionando Deus. Porque você já tem o poder. Não dá mais para você continuar escravo de um pecado. Você tem a capacidade de romper com esse pecado. Ele já te deu a graça, o poder para você sair desse pecado. No dia do juízo, ninguém vai poder falar assim: olha, Jesus, eu pequei porque a tentação foi maior do que eu podia aguentar. Ninguém vai poder falar isso, porque o coche de Deus está sobre você. Você precisa querer esse coche e usar esse poder de Deus. Quando vem a tentação, você tem que pedir: vem Espírito Santo, vem poder de Deus e me dá força para resistir a essa tentação. Esse coche, esse poder de Deus, ele é capaz de curar a gente. Quanta gente desanimada, quanta gente depressiva, quanta gente conversando com o suicídio, quanta gente conversando com sumir. Ai, que vontade de sumir. Amós sumiu, Francisco sumiu, Bosco sumiu. Você tem esse poder. Você deve clamar e confiar que Ele está aí. Ele deu a autoridade dele para você. De novo, é a mesma autoridade lá do Antigo Testamento que estava com Deus, do coche Elohim, do coche de Deus Todo-Poderoso. Ele é a mesma autoridade, a mesma. Ele deu para cada um de nós. De forma que você, por exemplo, tem o poder de expulsar o demônio da sua vida, gente. Abra seu ouvido que o padre vai falar. O demônio só tem poder sobre você se você der para ele. Se você der esse poder para ele. Porque a partir do seu batismo, pelo sangue de Cristo, ele não tem mais poder nenhum sobre a sua vida. Nenhum. Mas se eu vou lá, começo a dar poder, por exemplo, numa invocação de morto, numa superstição, numa benzedeira, você começa a colocar o poder, algo fora de Deus. Você começa a colocar o poder de Deus em Betel, em bezerro de ouro. Mas se você, de fato, exercer esse poder de Deus, o demônio não tem poder sobre você. Para de achar que, padre, fizeram uma macumba para mim, padre, minha vida está travada porque o demônio, porque eu estou vendo vulto, não sei o que, você que está dando poder. O pecado não tem poder sobre você se você não der. Você está livre, você tem o poder para resistir, você tem o poder para vencer o diabo. Quando você está em estado de graça, está unido em Deus, não está em pecado grave, é o diabo que tem medo de você. Mas aí, como a gente afrouxa, aí ele se aproveita. Está fraco, não acredita, tem o poder, mas não usa, aí ele aproveita. Quanta libertação que ia ser se a gente de fato acreditasse o poder que um cristão tem. O mesmo poder de Francisco de Assis, é a mesma coisa, gente. Só que eles acreditavam, a gente não. A gente duvida. Você tem o poder de Deus, olha só, igual dos profetas, igual dos santos, de interceder pelas pessoas, de libertar as pessoas, vivas e mortas. Quando você reza pelas almas do purgatório, você está libertando alguém do purgatório, alguém que já morreu. Você tem a capacidade de fazer com que esse coche de Deus, ele venha até a sua família e converta a sua família. Você tem esse poder. Você que é pai, você tem esse poder. Veja
o poder que Deus deu para você. A gente não presta atenção no que a gente fala. A você, pai, foi dado o poder de abençoar alguém. O padre tem esse poder, mas foi dado também aos pais o poder de abrir ou fechar a porta de casa para certas coisas. Você que recebeu esse poder. Quando você fez a sua promessa aqui, no dia do seu casamento, foi dado isso a você. Existe uma bênção nupcial que o padre, ele, em nome de Cristo, dá esse poder para você. O poder de cuidar da família, de sustentar a família. Quando você for no casamento a próxima vez, repara que tem uma hora que o padre, depois do Pai Nosso ou da comunhão, se tiver comunhão, o padre pede para os casais se ajoelharem, para o casal se ajoelhar. E ali ele dá a bênção matrimonial para os dois e depois para um e para outro. A bênção de ser mãe, de ser esposa, de aquecer o lar, a bênção do marido, de cuidar da família, de dar a vida pela família. É dado a você esse poder, foi dado para você esse poder. Mas você tem que exercer. O poder de libertar as pessoas com uma palavra, igual os profetas, de ressuscitar pessoas. Mas olha quanta gente desanimada, que vai multiplicando o outro, que vai multiplicando o outro, é um que desanima, depois fala para outro que desanima, e para outro, e para outro, e para outro, a gente vira profeta de Betel, profeta da desgraça. Mas não é a graça que está aí no seu peito, não é desgraça, é a graça que está aí. Você tem o poder de ser agente da paz, de levar a paz às pessoas, de levar reconciliação. Está lá a família brigada, a comunidade brigada, gente dentro da comunidade brigado. Que força do alto que é essa, gente? Como é que pode agir assim na família, na comunidade? Se eu, aonde eu vou, eu estou na intriga, eu estou na confusão, sempre que tem treta, eu estou lá, está lá o meu nome lá. Você tem o poder de ser um semeador da paz, da unidade, da reconciliação, do perdão. Foi dado a você o poder de curar a si mesmo e curar as pessoas, pela sua oração, pelos seus sacramentos. Você pode curar alguém. O que o padre falava? Até que ponto de fato eu quero que minha família se converta? Será que eu quero de verdade que a família se converta? Que a minha família se converta? Se eu quero, use esse poder, exerça esse coste de Deus. Como? Se santificando, buscando sacramentos, tendo vida de oração. Mas se eu quero uma conversão na minha família, mas não estou rezando, eu não quero direito. Porque se eu quero algo, não é assim? Você vai estudar até tarde, você vai trabalhar até tarde, vai acordar cedo, vai se esforçar, vai economizar, compramos um carro, compramos a nossa casa. Mas por que nas coisas de Deus não é assim? Porque eu não quero direito. Mas pensa só, eu tenho que querer minha família nas coisas de Deus, então eu tenho que entrar nessa luta e exercer esse dínamo, esse poder que Deus te deu. Você como pai, como mãe, se você soubesse o poder que você tem, você não se arrastava. As famílias estão assim que elas se perderam naquilo que é a autoridade do pai e da mãe e da responsabilidade que é isso. Cada poder que Deus dá para a gente, espera uma responsabilidade que Ele vai cobrar. Curar as pessoas e rezar pelas pessoas. Os santos que curavam pessoas não eram todos padres. Tinha algum que era mãe de família, tinha outra que era pai de família, tinha outro que era dentista, tinha outro que era advogado, tinha outro que era
boiadeiro. A gente fica esperando isso de pessoas especiais. A gente esquece que a gente é especial. A segunda leitura falou isso. A segunda leitura falou que Deus sonhou com você no céu. Essa predestinação é isso. Deus sonhou com você no céu. Sonhou tanto com você no céu que Ele sonha que você se santifique, para poder ver a face dEle. Você tem a capacidade, o poder de Deus, olha a palavra, de recapitular todas as coisas em Cristo. Foi disso na segunda leitura. Você tem a capacidade de recapitular a sua vida. O que é recapitular, gente? No latim, capito é cabeça. Recapitular é trazer as coisas na ordem de novo. Mas para você entender assim de modo mais fácil, para não alongar mais ainda, quando você estudava lá na escola, terminava o capítulo, aí tinha lá recapitulando, lembra? Recapitulando, você via de novo a matéria ali. O que é recapitular todas as coisas em Cristo? É olhar tudo aquilo que aconteceu na sua vida através dos olhos do poder de Deus. Vai mudar o sentido das coisas, daquilo que você viveu e daquilo que você vai viver. Você tem o poder de exorcizar seus demônios. De novo, o demônio só tem poder sobre você se você der para ele. Você é livre. Cristo te libertou do pecado, da morte e do demônio. A gente precisa acreditar nisso. Senão a gente fica que nem um zumbi da fé, que não acredita em nada e paga o preço para ver. Vamos ver se é isso mesmo, né? Para terminar, gente, diante de tudo que está acontecendo no mundo, na nossa vida, as nossas inquietações, o poder de Deus está dizendo para você hoje: não tenha medo, porque você é meu filho, você é minha filha. Segunda leitura de hoje. Você é filho de Deus, você não é filho do demônio, você não é filho do pecado, você não é filho do comércio, você não é filho do político, você é filho de Deus. Deixa de pecado, de medo, e exerce esse poder que vem do alto. Acolha essa palavra e veja o quanto que você vai se santificar e vai mudar o seu entorno. Olha Amós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.